mesma forma. Isso existe também. Né? Do jeito que eu falava assim, se era mais forte, ele entrava com... Eu não sabia se ele estava mentindo ou não. Mas ele falava no mesmo tom de voz que eu. Cara, assim, eu não tenho certeza disso, mas eu vou perguntar. Tem um programa do Neto que ficou muito famoso na época, que eu acho que foi no seu ano, que foi do Não Vai Dar, tá ligado? Foi no seu ano isso? Foi. Então foi esse mesmo, né? Que ele acha que ia dar e tal. Como é que vocês receberam isso lá? Porque foi um bagulho muito engraçado, cara. Você sabe que na época fizeram muita pergunta. Se eu usei isso nas preleção, tal. Não usei. Porque isso já chega. Já chega, claro. É uma coisa que foi muito forte e que o WhatsApp, né, começou a ir para os grupos de todo mundo. Então não usei em nenhum momento. Foi um momento que a gente teve uma caída no campeonato assim muito grande e teve o crescimento do Palmeiras, se eu não me engano. É isso, Bruno? Do Palmeiras. Até que a gente vai para um jogo decisivo em casa, que a gente ganha de 3-2 e aí a gente voltou a respirar dentro da competição. Né? Mas tem uma que ele começa a quebrar a televisão. Sim. Né? Neto tem umas... E volta, Carille! Ele gritava quebrando a televisão. Essas coisas chegam até, não tem jeito. Chega em nós. Mas ele gostava de você pra caramba. Assim, pelo menos tudo que eu já vi dele falando, né? Neto, ele foi o primeiro cara, a equipe dele, a ir em Sertãozinho fazer uma matéria com a minha família. Família, amigos, passaram um dia na cidade lá. Eu acho que foi o primeiro programa que eu fui ao vivo, não foi, Bruno? Se eu não me engano, lá no Morumbi, onde colocou no ar, assim, todos os meus amigos, depoimento, aquelas coisas. Né? Baita Amigos. Baita Amigos, isso. Isso, lá no estádio do Morumbi, era feito o programa antes. É uma relação muito legal com ele. Recebi ele uma vez no CT do Corinthians, uma matéria muito legal foi feita lá. Uma relação muito legal com ele. Aí você voltou pro Corinthians, né? E a segunda passagem não foi tão vitoriosa assim lá. O que teve diferente da outra? Além, obviamente, do time, né? Que é outro time. Né? Então, Dave, eu discordo disso, assim, da imprensa, sabe? Por quê? Eu volto em janeiro de 19. O Corinthians teve muita dificuldade para contratar, né? Gabigol foi um que acabou indo pro Flamengo. Roger Guedes, que era para ter vindo ali, acabou... Já estava lá, a gente não conseguiu trazer. O Gerson veio, a gente, claro, e acabou indo pro Flamengo. Quer dizer, e mesmo assim, David, depois eu quero ouvir até a opinião de vocês, que vocês pensam, que eu sei que vocês são do futebol e flamenguista, enfim. Uma dificuldade enorme. A gente consegue o Campeonato Paulista com o gol do Love no último minuto contra o São Paulo. A gente chega numa semifinal de Sul-Americana. Chegando numa semifinal de Sul-Americana, um time assim desacreditado, sem grandes contratações. Tiramos o Racing, que tinha sido campeão argentino lá. Empatamos aqui 0-0. Não, 1-1 aqui, 1-1 lá. Foi pros pênaltis, ganhamos lá. E aí, depois, na sequência dos jogos, a gente chegou numa semifinal e perdemos. Atlético e Corinthians, afinal, não falava. Isso. Um pouquinho antes de eu ser mandado embora, em novembro, eu cheguei a ficar em quarto no Campeonato Brasileiro. Ah, Fábio, estava jogando bonito? Não. Mas os resultados foram acontecendo, tanto que eu fiquei até novembro. Sim. Né? Então, quando eu fui mandado embora, acho que estava em sétimo, mas eu cheguei a ficar em quarto. Então, assim, por tudo aquilo que foi criado, por tudo aquilo que o time investiu, né? Para mim, analisando o futebol, e isso não é querendo me proteger nada não, foi além das expectativas. Foi além. Né? Então, jogou bem? Não tinha time para jogar bem. Aí vem um pouquinho do negócio do retranqueiro. Sim. Né? Por respeitar as características dos jogadores, eu não podia jogar de peito aberto. E é claro que eu não vou falar do nome dos jogadores, até para não expor, mas eu não poderia jogar aberto. Então ali 19, 17, os números mostram, os lances, 18. Na Arábia Saudita lá, joguei muito num 4-1-3-2, parecido com o River Plate do Galhardo, 4-1-3-2, pela característica dos jogadores que eu tinha. Né? Então, 19 eu tive que respeitar. E assim, na minha opinião, foi além das expectativas. Não, cara, eu concordo com você. Eu acho assim que isso é mais no futebol brasileiro. A gente não vê tanto isso no europeu. Porque, por exemplo, ano passado o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Supercopa, né? Foi Supercopa, né? Supercopa. Foi campeão estadual também. Teve um aproveitamento do ano de mais de 70% e foi considerado um fracasso. Né? Sim. Foi finalista de Libertadores e vice-campeão brasileiro. E é um fracasso. Sabe qual é?
Então, o futebol brasileiro é essa maluquice, né? Ele se ferra pelo trabalho que ele tá fazendo. Tipo, ele tá mandando bem, então tem que ganhar agora. É uma pressão que, assim, a gente já falou com gente de seleção, de coisa que é aqui no Brasil isso, essa coisa, né? Sim. Essa coisa absurda. Igual você falando esse negócio aí do... óbvio que você tem que respeitar as características do jogador. Não dá pra jogar de um time se você não tem jogador pra isso, né? E que você saiu do Santos agora, cara, quando anunciaram a sua demissão, eu até falei com os moleques, eu falei, cara, o que eles estão querendo, sabe qual é? Mas não, o Santos tem que jogar pra frente, não sei o que, porra, mas tem que ter os jogadores pra isso, né? Não, é pra você ver. Assim, só voltando. Foi uma decisão mais minha da minha saída. Foi eu que procurei o presidente, umas coisas que estavam acontecendo lá que não estavam me agradando. Falando do ano passado do Santos, que falar do negócio de retranqueiro, que o Fábio não ia dar certo ali, o Carille, pela história, tal. Peguei o time desacreditado, todo mundo dava como ia cair. Daqui um pouquinho achei um sistema com 3 zagueiros. E sistema com 3 zagueiros não quer dizer que você seja retranqueiro. Os meus alas era Marcos Guilherme, que é um atacante pela direita, e Lucas Bragas, que é um outro atacante pela esquerda. Os meus volantes não eram volantes de marcação. A maioria das vezes jogou o Felipe Jonathan, ou o Camacho, ou o Zanocelo, que são segundos, caras de chegar com 3 atacantes. Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo, ou Pirani. Então, característica todas, só tinha os 3 zagueiros que eram zagueiros. O restante não tinha mais nenhum de marcador. Né? Foi uma ideia que a gente achou, foi uma primeira experiência comandando um time com 3 zagueiros, porque foi o que a gente achou naquele momento que ia dar certo. E graças a Deus deu certo. Né? Num momento muito difícil da competição. O clube só queria não cair, então terminar em 16º já estava ótimo. A gente terminou em 10º, classificado para a Sul-Americana e na frente de equipes assim como São Paulo e como o Inter, assim, que tinha um conjunto melhor, um time que contratou melhor, vamos dizer assim, né? Então foi muito positivo o nosso trabalho assim. Além não levantou a taça, mas foi além das expectativas, né? Então no Brasil, voltando àquilo que você falou dos 70%, isso e aquilo, o segundo colocado não vale nada. Exato. Então Isso você vai para uma esquisito, competição que todo mundo fala que é o mais difícil, e pelo tamanho do nosso país. Tá? Já aconteceu de eu jogar com 35 graus lá contra o Sport e fazer a mesma viagem e pegar o Juventude com -2. De domingo para quarta. Pô, isso é uma diferença para o corpo acostumar. Enfim, o nosso campeonato é muito difícil. E você ficar em segundo, muitas vezes você não vale nada. E outra coisa que eu só quero falar sobre isso. Dentro de uma competição, e eu gosto de falar isso, já falei muitas vezes, existem vários títulos. Jair Ventura, chegar numa Libertadores com o Botafogo em 16 é um título. Com todas as dificuldades do Botafogo. Em 17, Zé Ricardo pega o Vasco na zona de rebaixamento e chega numa Libertadores. É outro título. Com certeza. Luxemburgo, na primeira passagem dele no Vasco agora, pegou no rebaixamento, foi lá em cima, na segunda não deu certo. Então, dentro de uma competição, tem vários títulos. E ninguém vê isso. É o Vojvoda do Fortaleza, 4º lugar. Entendeu? Impressionante. Então, é difícil. Tipo o Abel agora no Palmeiras. Se o ano que vem, esse ano ele for segundo da Libertadores, tá esperando que ele seja campeão. Pois é. Né? Então, é difícil, cara. Lidar com tudo isso aí. Tem que ter sabedoria, tem que estar cercado com pessoas assim que pensam e que são do bem, para você não perder a sua trilha dentro de um trabalho, cara. Eu lembro ano passado que o Fortaleza, todo mundo concorda que excedeu as expectativas também, fez um trabalho que inacreditável, histórico, né? Maior da história do Fortaleza foi o Vojvoda do ano passado. Mas teve um período ali, no campeonato, que teve algumas... aquela famosa sequência que demite técnico aqui no Brasil. Perde 4, sabe? Coisa assim. Sim. E tomou a goleada do Ceará, né? Sim. E já tinha gente pedindo a cabeça do cara, tá ligado? É uma coisa inacreditável imaginar uma coisa dessa. E ele foi lá porque é assim, igual o Vasco quando eles demitiram o Ramon, que foi no ano do rebaixamento, isso foi, né? O Ramon foi demitido, foi 2019? Foi. Então, Ramonismo, que era o... que no início do campeonato o Ramon mandou benzão e depois o Vasco foi caindo porque não tinha condição de manter aquilo, mandaram o cara embora, sabe? É umas coisas muito doidas. Primeiro que sofre quando dá uma merda é o técnico. né? Sim. Assim, tá dando uma merda, deságua no técnico primeiro toda vez, não é assim?
É bem assim e a gente tem que estar muito esperto e atento, porque muitas vezes essas opiniões, o que é opinião pública, assim, o que eles colocam, essas pessoas que têm a força de levar esses comentários para o torcedor, pode fazer muitas vezes você sair da sua linha. Né? Nem quando se ganha não quer dizer que está tudo certo. E quando se perde não quer dizer que está tudo errado. Né? Eu vou trazer uma outra historinha que eu falo isso nos cursos da CBF. Em 2017 a gente foi pegar o Grêmio lá e tomamos um sufoco. O Grêmio campeão da Libertadores. Tomamos um sufoco. Cássio melhor em campo, pegou pênalti, isso, aquilo. No final, lá no meio do segundo tempo, escapamos com uma bola, o Jadson 1-0, ganhamos o jogo. Aquela mania de ir pro ônibus entrar e abrir a internet pra ver, né? Fábio Carille dá nó tático no Renato Augusto, no Renato Gaúcho. Eu fiquei envergonhado, cara. Que nó tático que eu dei, cara. Que nó tático. Eu tomei um vareio, a bola não entrou, não sei porquê. Ganhei o jogo. Fábio Carille dá nó... Eu falei isso num curso quando o Renato estava participando. Ele falou, puxa, é verdade. E aí teve um jogo, até o João Paulo, que hoje trabalha no Bahia. Ele era um técnico interino do Atlético Goianiense naquele jogo. Finalizamos 38 vezes. Caraca! Em casa. O goleiro do Atlético melhor em campo, tal. Num escanteio, acho que chegaram 4 vezes num escanteio, os caras 1-0. João Paulo dá nó tático no Fábio Carille. Então é muito resultado. Total. É muito resultado, né? Isso é muito claro. A gente evita até assistir algumas coisas, né, tal, assim. É bom. Mas quando a gente assiste assim, a gente vê, puta, é resultado, né? Como que muda a opinião através de um gol no meio de um jogo? Nossa, que o jogo tá bom, qualquer um pode fazer gol, tal. Aí você faz o gol. O técnico que fez o gol foi arrojado, o outro... Sabe, é um meio assim que você tem que estar muito atento, senão você sai das suas convicções e aí você se perde no meio do caminho. É bom se blindar contra essas coisas, né? Com certeza. Por isso que é bom estar cercado de pessoas assim que pensam que nem você. Cara, porque assim, a minha profissão é ficar nisso aqui, né? É a minha profissão, eu escolhi isso, né? Então eu sou obrigado. Agora, quem não precisa, irmão, não esquece essa porcaria, né? Porque é mais difícil, né? É difícil. Até porque isso molda, vamos lá, no teu caso, que é um técnico de futebol, as redes sociais acabam moldando a opinião da torcida, que aí, de fato, influencia no teu trabalho mesmo. E principalmente na época da pandemia, que não tinha estádio, a única percepção social que a gente tinha era da internet, né? Tanto que em 17, quando a gente faz um primeiro turno maravilhoso, a gente, 19 jogos, 14 vitórias, 5 empates, invicto, ficamos naquela sequência ali, 34 jogos invicto, entre Paulista, Copa do Brasil, enfim, 34. Aí começou o segundo turno, os resultados não vinham. Aí, por que eu tô fazendo de errado? Será que eu tenho que treinar mais? Será que eu tenho que mudar a forma de jogar? Né? Primeiro ano meu, liderando um brasileiro desde o início praticamente. Aí a gente começava a analisar os jogos. O jogo está sendo definido por conta de um lance, a gente está perdendo. Não é que o outro time está massacrando nós taticamente, a gente está abaixo, está errado. Muitas vezes você vai, bola na trave, pênalti, erra, você vai e faz um gol. E estava meio que assim, uns jogos iguais e um lance estava definido. Será que se eu mudar vai dar certo? Será que eu vou tirar a confiança dos jogadores? Então passa 1 milhão de coisas na tua cabeça e você tem que começar a dividir, discutir isso com as pessoas que estão do seu lado. Né? O que está acontecendo? O que não está? Tanto que a gente tinha uma gordura muito grande, chegaram a ficar 6 pontos, eu acho. Depois, com essa vitória do Palmeiras, a gente voltou, faltando 4 rodadas, a gente conseguiu bater o título já. Então não é fácil, cara. Então as pessoas assim acham que você leva pra campo e não dá certo uma coisa. Acho que você resolveu fazer agora na hora do almoço para jogar 4 horas. Não. Tem um processo de semana, de trabalho, de ideias, do que a gente pode fazer para surpreender o adversário, o que a gente tem que tomar cuidado para não ser surpreendido pelo adversário. Eu lembro que no Santos agora, eu costumo falar para meus amigos, né? Eu nem sei se Santos tem praia, cara. Eu sei porque me falaram. A gente entrava 7 horas da manhã no CT e não tinha hora para sair. Pessoal, se esse time cai na sua mão, eu sabia de toda a responsabilidade. Então você vive aquilo. Né? Eu falei, nem sei se Santos tem praia. Tanto que a gente trabalhou. Precisava mesmo. Uma que a gente gosta. E outra que a situação era muito delicada.